E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de 7 minutos e aí eu vou explicar um deck, obviamente que é uma explicação superficial, mas hoje estamos trazendo uma explicação do Fire King, tá bom? Antes de ir pro vídeo, eu gostaria de pedir que você considere se tornar membro do canal por apenas R$5, o valor da sua esfirra aí, se bem que eu vi umas esfirras até mais caro que isso. Você vai ter acesso a esse vídeo e outros vídeos antecipadamente, você também vai participar do grupo de membros do canal, que por enquanto tem somente Pedros lá, né, o que é bastante interessante, considerando o canal, mas seria muito prazeroso se você pudesse estar lá com a gente, discutir o jogo, discutir o meta, pedir dicas, tudo mais, a gente responde, troca uma ideia legal, é bem bacana, beleza? Vídeo, tá? Eu trouxe uma build aqui de Fire King pensando no que você consegue montar, por exemplo, com os 3 estruturais e mais algumas coisinhas aí, tá? Então, por isso, o starter da Eucanix não tá incluso, até porque é uma carta que tá um pouco mais cara nesse primeiro momento. Beleza, então agora eu organizei de uma forma que aqui a gente tem os monstros do Fire King, aqui 2 magias e algumas outras cartas da deck. Basicamente, esse é um claro deck de disrupção, né, em que você consegue essas interações com o seu oponente através da destruição dos seus monstros, né? Então é bem parecido com o primeiro vídeo dessa série, que foi falando sobre o Unchained, beleza? Então, a grande diferença do Unchained pro Fire King é que o Unchained, quando ele destrói, ele invoca outro do deck. O Fire King, quando ele destrói, você vai fazer alguma coisa pelo efeito do seu monstro, né? Ou de outros monstros que estão visualizando você destruir. Nessa build aqui, basicamente seus starters são o Pônix e a ilha aqui, né? Ou o santuário, né? Que são... O Pônix, ele tem a capacidade de adicionar uma spell ou uma trap card do arquétipo. Geralmente você vai pegar o santuário, porque quando você ativar esse santuário, você vai ativar a ilha. E quando você ativar a ilha, você fala ilha efeito para destruir um monstro qualquer da sua mão ou do campo. E quando você destrói essa carta, você vai poder buscar uma carta Fire King. E por que você quer fazer isso? Bom, porque o Garunix, principalmente, mas o Pônix também, se eles veem monstro de fogo sendo destruído, e eu acho que o Barong também, aqui é só monstro Fire King. Ele entra por invocação especial, mesmo que o Garunix não estava na sua mão, tá? E isso é um detalhe importante, porque aí você vai falar efeito do Garunix pra entrar por Special. E esse efeito dele também ativa no cemitério, então você ganha uma linha de jogadas muito extensa considerando isso. E aí ele vai falar efeito dentro do campo, vai destruir alguma coisa no deck e você vai ligar outras coisas, né? Aí falando um pouco sobre os outros monstros, esse Kirin aqui é muito parecido com o que é o Charvara do Unchained, né? Um monstro de efeito rápido, pode entrar por invocação especial destruindo um outro monstro na mesa. Ele é importante pra dar dodge, ou seja, se você deu a invocação normal do Pônix e o seu oponente tentou negar o efeito dele, com uma Imperma ou com um Veilor, você pode usar o efeito do Kirin pra tirar o alvo do campo, é bem interessante. O Arvata, como um dos melhores normal summons, na minha opinião, desse jogo, né? Porque ele tem a capacidade de negar um efeito de monstro destruindo um outro card de fogo do seu campo ou da sua mão, tá? E quando ele é destruído ou enviado pro cemitério, por destruição, por batalha, por efeito, ele invoca um Fire King com os efeitos negados do cemitério. E o Barong, quando ele é destruído, enviado pro cemitério, ele acaba, por sua vez, na sua stand-by, adicionando um card pra sua mão. Pra finalizar, né, o Pônix ainda ele tem a capacidade de quando ele é destruído na sua stand-by, ele voltar pra mão, e ele também entra pro special quando ele vê um monstro de fogo sendo destruído, tá? E o Kirin, essa carta é tão forte porque ele não só dá dodge, né, como eu falei, ele entra por invocação especial estourando um outro monstro, mas ele, quando ele é destruído e enviado pro cemitério, ele pode reviver um monstro Fire King ou invocar a sua mão, e se isso acontecer, ele destrói uma carta do seu oponente sem dar alvo. Então é bem interessante, tá? Aí aqui a spell do arquétipo, ela tem 2 efeitos. A primeira é que você escolhe monstros de Fire King do seu lado do campo e escolhe o mesmo número de cartas do lado do oponente e destrói ambos. E quando um monstro Fire King ou mais forem ser destruído por um efeito de card, você pode só banir ela e negar esse efeito. A ilha é parecida com a luz verdadeira do Blue Eyes, então quando ela deixa o campo, mas ela é por banimento ou porque foi destruída, você vai destruir todos os monstros em campo. O círculo, você destrói um monstro de fogo em campo para invocar outro do cemitério, bem standard. E aí, como o Pônix é nosso starter, acho que acaba sendo obrigatório você usar o One for One. Prosperity pra acessar a jogada e Bestial porque tá forte no formato. Assim, eu coloquei algumas cartas standards, o resto é tudo hand trap. Lembrando que os efeitos aqui funcionam com cartas de fogo de maneira geral. Então, se você usar a ilha, por exemplo, pra destruir uma Ashe, a sua jogada vai passar. Se você fizer Normal Summon Draw ou Normal Summon, por exemplo, Veilor, né? Você consegue transformar ele num Salamangreat Almirage, por isso que eu tô levando 2 aqui. E esse Salamangreat Almirage, você vai dar efeito da ilha pra estourar ele, e aí você liga toda a sua jogada de Fire King buscando o Garunix ou o Pônix, ou seja lá o que você for fazer. Bom, no extra deck aqui a gente tem dois do Garunix Eternidade, que é o único monstro do arquétipo, especificamente, aqui no extra, né? Que ele tem o efeito de que você faz ele usando pelo menos 2 monstros level 8, né? Do arquétipo, né? Você pode fazer de maneira geral, mas é melhor com o arquétipo. E aí o que ele faz? Ele destrói todos os monstros que estão em campo, tá? E quando você faz isso, bom, aí você pode... quando esse monstro for destruído, você pode reviver o número de Fire Kings igual o que ele tinha de matérias. Então, se ele tinha 2, você vai reviver 2 monstros Fire King. E você pode tirar matérias dele pra ele ganhar 500 de ataque pra cada spell que ele vai destruindo, né? Então, você tira uma, destrói uma spell, ele ganha 500. Tira outra matéria, destrói uma spell, ganha 500. E assim por diante. O resto são coisas bem standard, né? E como esse deck faz várias invocações, eventualmente você vai querer chegar na princesa prometiça ali pra você poder fazer sua jogada final.
Tá aqui, né? Você tem outro starter do deck, que eu não coloquei por se tratar da Alcanix, uma carta que nesse momento está bem cara. Mas que ela funciona basicamente como um monstro que tem efeito dessa ilha aqui. Esse é o resumo da carta. E quando ela é destruída, ela invoca o Garonix antigo, né? Não essa nova versão. Você tem aqui a possibilidade de usar Pote da Extravagância nesse deck. Você bane cartas do seu extra deck, então você passa a levar mais cópias de cada carta, pra garantir que você não vai perder muito, e você compra a jogada. Você tem a Dominus Impulse, que é atualmente uma das melhores traps do formato, que é muito interessante nesse jogo, e que esse deck é muito compatível com ela, apesar de ser bem cara também. Aí tem, é claro, eu não coloquei aqui, mas a gente tem Full Alus como uma opção, entre outras cartas caras. Você pode até, se você quiser, forçar um Fandsmith aqui. Aí tem Beast, você pode levar algum outro Beast, no caso desses dois. E você tem também builds com Castira, porque você tem monstros de fogo. Então você consegue fazer um Exceed e acessar a jogada de Fire King, tá legal? Então vamos pro que interessa. Vamos para ver como que esse deck se porta fazendo um board dele, por exemplo. Então eu já tenho aqui a ilha. Foi até interessante porque eu consigo buscar o Ponyx com essa jogada, mas eu poderia fazer aqui o Link 1 e começar a jogada do Fire King. Mas eu vou buscar o Ponyx só pra vocês verem que se eu descartar um card aqui, eu vou buscar a jogada de Fire King com o Ponyx. Aí o Ponyx foi invocado, ele vai falar efeito, vai adicionar uma spell do arquétipo. Vocês viram que o Kirin ligou, então se eu tomasse uma impermanência, um Veilor dava dodge e tirar o Ponyx da frente. E eu vou pegar aqui a Skyburn, porque eu já tô com a ilha na mão. Aí eu vou falar ilha efeito, ativando. Vou ativar ela pra destruir o meu Ponyx. Destruído o meu Ponyx, eu ainda não dei normal summon, eu vou adicionar o Garonix pra minha mão. E aí, como o Garonix vê uma coisa sendo destruída, mesmo ele ainda não estando na mão, ele vai entrar pro Special. E é aqui que várias coisas ligam, tá? Aí eu vou falar efeito do Garonix, vou destruir uma carta lá do meu deck, do meu campo ou da minha mão. E eu vou destruir o Arvata. O Arvata destruído vai falar efeito no cemitério, vai trazer por invocação especial um monstro Fire King de volta à vida com os efeitos negados, beleza? E aí, eu esqueci de falar, mas o monstro que o Garonix destruiu, ele ganha metade do ataque. Então, eu vou fazer aquele tradicional corte pra gente ir pro full board, e depois eu comento alguma coisa. Beleza, então estamos mais ou menos de volta aqui, né? É óbvio que eu não sou um proficiente com o deck, eu só quero apresentar um resumão pra vocês, pra dizer que eu fiz alguns links aqui, via Salamangreat eu recuperei o Ponyx pra mão, pra ter jogada já que ele tinha sido feito via link, não destruído, então ele não retorna na stand-by. E o que a gente tem aqui são algumas coisas. Primeiro, a gente tem uma proteção aqui do Salamangreat no cemitério, né? E a gente tem o Garonix, que quando ele vira uma carta sendo destruída, ele vai trigar o efeito. Aí aqui na mesa, a gente tem um Arvata, que vai negar um efeito de monstro destruindo uma outra carta de fogo, eu vou destruir a princesa. Quando eu destruir a princesa, ela no cemitério vai falar efeito, quando o meu oponente fizer uma invocação especial, vai destruir um monstro do meu lado de fogo e um monstro do lado do oponente, e ela se invoca. A Arvata, por sua vez, vai falar efeito e vai rebornar um monstro Fire King. Eu ainda tenho o Kirin pra tirar o alvo das minhas cartas, tenho o Ponyx pra começar a jogada, e tem essa Skyburn que eu vou destruir tantos raízes de fogo quanto eu quiser, e aí, por sua vez, eu vou começar tudo de novo, né? Poder destruir uma jogada do oponente. E aí eu tenho até a opção de fazer uma Rainbow Whale aqui, caso eu tivesse jogado ainda, tá? Eu acabei gastando aquele draw pra poder recuperar esse Ponyx, mas não tem problema. Tinha algumas outras coisas que a gente podia fazer, mas essa eu achei uma jogada bem viável. Com isso aqui eu consigo até mais uma interação ao final disso tudo, tá certo? Claro, mas esse deck é um deck muito competente, é um deck que ficou novamente relevante, né? Lembrando que o Dweller agora está banido e que a gente tem também o Shifter limitado a uma cópia, tá? Então valeu pra você que ficou aqui até aqui, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, tamo junto, valeu, falou, é nóis.